Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, sua misericórdia continue derramado sobre a vida desta amada igreja. Privilégio muito grande nessa manhã estarmos aqui, como já bem disse o reverendo Jailson, representando a comissão que foi designada pelo nosso presbitério de Limeira, para fazermos a instalação do licenciado, nosso irmão Rafael dos Santos Felício, conhecido como Rafa, não é? Então nós estamos muito felizes de estarmos aqui e estar conosco nessa comissão o nosso irmão, que já orou também, o reverendo Camilo. Camilo não é da comissão, mas está nos acompanhando. O presbítero Antônio Carlos, sim, é da nossa comissão. O pastor reverendo Pedro, também da comissão, que está escalada. E o presbítero Daniel Zancha, né? Mas hoje ele infelizmente não pôde estar conosco, está prestando concurso público. E o seu suplente não pôde substituí-lo também, que é o presbítero Osias. E eu também estou com muita alegria com a minha família, a minha esposa, a Kelly, que nós já somos casados há 23 anos, e a Vitória, de 20 anos. A Sofia disse assim para mim: pai, eu tenho um compromisso na escola bíblica. Então tá bom, não pude fazer nada, tive que deixá-la na escola bíblica da igreja dela, a Sofia de 10 anos. É assim que a gente, né, ensina, e é assim que a gente tem que proceder. Meus irmãos, vamos então ao texto de hoje, na esperança de que o Senhor graciosamente fale conosco. Depois faremos os atos administrativos de instalação do nosso irmão, mas sobretudo a prioridade é as Escrituras, é a palavra de Deus. Então eu convido você nessa hora a abrir a palavra do Senhor na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 5, onde nós basearemos a exposição dessa manhã, que tem por título: Pregue a palavra. Pregue a palavra. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Então, 2 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, igreja do Senhor, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vamos ter mais uma oração. Nosso Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua igreja e da Tua palavra, e nós carecemos da iluminação do Teu Espírito, tanto eu quanto meus irmãos nesta hora. Se digne de nos assistir, se apiede de nós e visite-nos com poder e glória, fazendo clara a instrução da Tua palavra, a fim de que nossos corações, ó Deus, possam não apenas regozijar no Senhor, mas encontrar um local onde eles possam guardar a Tua palavra e aplicar na nossa vida, Senhor. Santo Espírito, nos ajude. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um culto, dia do Senhor. Nós estamos certos de que este é um momento solene, mas também estamos incumbidos da responsabilidade da licenciatura do nosso irmão. E, portanto, nesta ocasião, achei oportuno trazer a nossa reflexão, um assunto que dissesse respeito não só àquilo que o nosso irmão está vivendo nesse momento, mas também nós, como igreja, precisamos estar atentos. Entretanto, parece que a instrução direta da palavra que nós acabamos de ler e ouvir serve especificamente para aquele que está sendo licenciado ou aqueles que se afadigam do ministério da palavra e pregam as Escrituras. Não mesmo.
As epístolas pastorais não só servem apenas para as instruções de como os ministros do Senhor Jesus devem se comportar, mas servem, sobretudo, de orientação para a Igreja de Cristo, de como esperar que esses ministros se comportem e o que deles esperem que eles façam e os imite. Os imite também naquilo que nós, como igreja, temos que fazer. E nesse caso específico, da exortação específica, pregar a palavra. Prega a palavra. Nós precisamos entender que isso é solene. O que nós estamos vivendo no cenário dos dias de hoje é muito parecido com o contexto próximo a essa passagem de 2 Timóteo capítulo 3. Citarei o verso mais para frente. Mas homens que avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes. Nós vivemos tempos como esse que é descrito no capítulo 3 de 2 Timóteo. E o remédio, o qual o apóstolo Paulo nos exorta a fazer através desta carta ao seu discípulo Timóteo, é: pregue a palavra. Não tem outra saída. Não tem outro remédio. Não há o que fazer. Não pregue teorias, suposições que podem dar certo, humanistas que dependem apenas das ações humanas, mas pregue sobretudo aquela que é o poder de Deus de transformar toda a vida, a palavra do Senhor. Essa é a exortação que Paulo vai fazer a Timóteo e que serve para todos nós. Então, com isso em mente, pensando no nosso tempo, pensando nos nossos dias, olhando muito e enxergando a realidade do contexto pela qual o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo e que é muito parecida conosco, vamos ao texto bíblico com isso em mente, ouvindo a exortação do Senhor através do apóstolo Paulo. Primeiro, para nos aproximarmos do texto, é preciso entender um pouco da estrutura da carta. O propósito da carta parece ficar muito claro. Essa segunda carta é encorajar Timóteo a permanecer firme na palavra do Senhor e reavivar o dom de Deus que existe nele. 2 Timóteo 1,6 prova isso. Paulo diz: reavive o dom que é em ti. Fique firme, continue, vá em frente. As dificuldades serão sempre muitas. E os tempos vão se passando e nós vamos enfrentando dificuldades somatizadas às anteriores e a coisa vai ficando maior. E nós somos a igreja do século 21 que está há aproximadamente 2000 anos depois desse ensino e continuamos com a mesma realidade. Precisamos reavivar o dom que existe não somente nos pastores, mas que foi dado também à igreja. Precisamos continuar o que ele começou. Nós somos a continuação da história da redenção. A igreja de Cristo continua no decorrer do tempo proclamando a história da redenção. E é isso que nós temos que entender. Se o propósito da carta é esse, a estrutura do livro, fica claro que essa urgência vai se fazendo ao passo que o apóstolo Paulo vai construindo a narrativa e mostrando a estrutura para nós. Veja, capítulo 1, ele diz: não se envergonhe. Não tenha vergonha da palavra. Não deserte, não desista. Foi isso que alguns amigos meus fizeram. É isso que diz o apóstolo Paulo no final do capítulo 1. Eles amaram mais o presente século, foram embora, desistiram de mim, desertaram. Não faça isso, Timóteo. Não deserte. No capítulo 2, testemunho do Evangelho. Seja não apenas alguém que não deserte, não sai, não desiste, mas também que vive esse evangelho, testemunho desse evangelho. É isso que ele diz no início do capítulo 2, é isso que ele diz no verso 14 do capítulo 2. Não desista, testemunhe o evangelho, viva o evangelho. Capítulo 3, o apóstolo Paulo usa a palavra permaneça. Não se desvie.
Não tome atalho, mas fique no mesmo caminho que você foi instruído, que sua mãe, que sua avó foi, até porque foi lhe dado não um espírito de covardia, mas um espírito de temor, amor, intrepidez. E se aproximando do nosso texto, no capítulo 4, a estrutura fecha com a ideia de que pregue a palavra. Capítulo 1, não deserte, não se envergonhe. Capítulo 2, testemunhe. Capítulo 3, permaneça. Capítulo 4, pregue. Pregue a palavra. Então vamos nos aproximar do nosso texto. O nosso texto faz parte de um contexto mais próximo que se inicia no capítulo 3. Veja lá, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. É alguma aparência com o nosso tempo, não? É a descrição do tempo de Timóteo ou a nossa descrição do nosso tempo? Desafeiçoados. Os homens estão mais descaracterizados cada vez mais que passa o tempo. Parecem monstros, ao invés de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Alguma coincidência com o nosso tempo? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses, Timóteo. Não caminhe com eles. Não vivam como eles. E é nesse contexto que nós temos os 3 tu, porém, que criam contraste com toda essa cena do capítulo 3. Veja o primeiro tu, porém, no verso 10. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. O segundo tu, porém, o primeiro está no verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé. Esse é o primeiro tu, porém. Ou seja, você seja totalmente contrário a como vivem essas pessoas. Você precisa ser diferente. Você permanece naquilo que eu lhe ensinei. E o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Mais uma vez, a insistência sempre é essa. E o último tu, porém, é da nossa passagem do verso 5. Diz, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, trabalho de evangelista, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o nosso texto tem basicamente 3 partes. Primeiro, o ensino que é preciso ser feito, a pregação com o ensino da palavra. Segundo, o apóstolo Paulo nos mostra as reações a essa pregação, que elas podem existir, o que pode acontecer quando nós estamos pregando a palavra. E por fim, ele dá algumas instruções de como deve ser o comportamento dos servos do Senhor, que se afadigam na palavra, mas sobretudo a igreja de Cristo também. Então vamos chegar para perto dessa estrutura. Primeira parte, do verso 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A palavra conjuro-te aqui é uma palavra que por si só já traz em si a ideia de solenidade, exortação solene. Mas se não bastasse somente a palavra, a ideia que ela tem no seu original, no qual ela foi concebida, além disso, existem 9 imperativos aqui. Você prestou atenção? 9 verbos no imperativo. Veja, primeiro,
prega. Segundo, insta. Terceiro, corrige. Quarto, repreende. Quinto, exorta. Aí você dá um pulo lá para o verso 5. Tudo isso está no imperativo, uma ordem. Ser sóbrio, suporta, faze e cumpre. Tudo isso é uma ordem. Talvez no português não tão claro assim, mas na língua original, sem nenhum medo de dizer. A construção é a aorista imperativa, é uma ideia de urgência, de ter que fazer, de já devia ter sido feito, como uma ação pontilear que já foi concluída, mas vocês devem fazer agora, já. É para ontem. Faça. Além de tudo isso, veja como é que Paulo constrói a exortação, a advertência. Veja. Primeiro ele torna Deus e Jesus como testemunha. Isso é sério. Quando você escuta alguém dizer assim, olha, eu estou convocando vocês e é urgente, é uma coisa. Mas quando você diz assim, olha, parem tudo para me ouvir, e eu agora estou tomando Deus e Jesus como minha testemunha do que eu vou dizer para vocês, aí a coisa fica mais séria, não fica? Veja como é que está sendo construído isso aqui. Não é simples. E não é qualquer coisa. Eu tomo perante Deus e Cristo Jesus. Eu estou conjurando vocês, eu estou chamando vocês com Deus presente e com Cristo presente. Primeira coisa. Segundo, esses que são testemunhas, eles vão manifestar o seu reino e naquele dia julgarão se você, Timóteo, e claro, a igreja que está ouvindo isso, nós, se vocês estão cumprindo a exortação que eu estou dando. Porque naquele dia ele há de se manifestar e julgar vivos e mortos, ou seja, ninguém vai escapar do seu juízo. Vocês estão entendendo como é que Paulo está fazendo isso? Paulo está usando o recurso linguístico. Paulo está usando tudo que ele pode para dizer assim, é muito urgente o que eu estou dizendo para vocês, é muito importante, é essencial, é vital que você, Timóteo, escute isso. Escutar o quê? Pregue a palavra. Não perca tempo com outra coisa. Não se envolva com outros negócios. Mas pregue a palavra. E eu entendo, alguém acha que isso é um processo separado. Eu não entendo esse verso 2. Eu entendo esse verso 2 como um todo. Quando nós pregamos a palavra, e o primeiro verbo diz isso, nós anunciando-a publicamente. Em primeiro lugar, nós anunciamos a palavra publicamente. Depois, nós insistimos em continuar anunciando. E o mesmo processo é também um processo que continua com a correção, com a repreensão, com a exortação. Tudo isso qualificado com muita paciência em continuar fazendo, longanimidade, mas com toda a doutrina, com toda a estrutura da revelação, com aquilo que foi dito no capítulo 3. Se lembra? Verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo está fazendo a exortação de pregar essa palavra que é suficiente para corrigir, para encaminhar todas as coisas da vida do homem. Então entendo que isso é um processo todo.
Eu não entendo essas coisas de forma separada. Quem está pregando a palavra está aproveitando as oportunidades. Essas são a ideia dos verbos aqui. Pregar a palavra aqui a primeira ideia é: anuncie publicamente. Não deixe a palavra escondida. Se lembra do Senhor Jesus? Para que serve a luz? Para pôr debaixo da mesa? Não, em cima do alqueire, para iluminar. A mesma coisa é a palavra. Desde que todos ouçam, faça isso publicamente. Não faça nas escondidas. Claro, você pode ter o tete a tete, o 1 a 1, com seu colega de trabalho, com a sua vizinho, com seu vizinho, não tem problema. Mas isso não deixa de ser um anúncio público. Você está fazendo diante dele? Continue anunciando publicamente, como nós fazemos todo domingo. Mas faça uma coisa: insista. Esteja preparado para não perder tempo. Insista em tempo e fora de tempo. Seja bem recebido ou não, Timóteo deve estar sempre pronto com a mensagem de Deus. Ele deve aproveitar cada oportunidade. Esse é o outro elemento do processo de pregar, além de um anúncio público, que é isso que o verbo pregar aqui está dizendo. O verbo insta é: aproveite toda a chance. Não deixe escapar, esteja atento. Tem hora que a bola quica na nossa frente e a gente não empurra para o gol, né? Tem hora que os nossos colegas de trabalho, nossa família, nossos filhos, nos dão a oportunidade de reafirmar o ensino das Escrituras e nós não estamos atentos. Nossos amigos. É isso que Paulo está dizendo: não perca a oportunidade, não perca tempo, Timóteo. Terceiro aspecto desse processo que é pregar a palavra é: corrija, Timóteo. Corrija. Reprove e convença as pessoas. O pecado dela deve estar sempre diante delas, e como o nosso está diante de nós. Não esconda o que eles precisam ouvir. Não seja bom amigo, a política da boa vizinhança. Nós, servos do Senhor, não precisamos nos preocupar tanto assim em sermos tão aceitos em todos os lugares. É isso que ele está dizendo. Você precisa corrigir, você precisa convencer que as pessoas estão em pecado, estão erradas, e você precisa mostrar isso para elas. Ah, pastor, mas todos nós estamos. Por isso mesmo, todos nós precisamos ser corrigidos. Quarto verbo que faz parte desse processo de pregar é repreenda. No processo de reprovar ou convencer o pecador, este deve ser repreendido. Não apenas mostrar que ele precisa de correção, mas apontar o caminho da correção. Isso é repreensão. Nós não damos a repreensão aos nossos filhos só apenas como dizendo: vocês estão errados, vocês pecaram. Mas a repreensão vai além, quando eu digo: você errou, você pecou, mas você precisa tomar esse caminho de conserto. Mas tudo isso é de forma seca, abrupta? Não. Aí vem o verbo que Paulo magistralmente fecha o processo da pregação. Exorta. Paracaléu. Chama para perto. Coloca a pessoa do lado. E com amor, paciência, ensina. Nós não precisamos ser rude quando nós estamos anunciando a palavra do Senhor. Nós precisamos ser firmes e com muita longanimidade, amor incluído nessa paciência, mas com doutrina. Não é com o que a gente acha que as pessoas precisam ouvir, mas é com escritura, é com palavra, é com todo o ensino do Senhor desde Gênesis a Apocalipse, é com a sua revelação escrita. Façamos isso, meus irmãos. Quais serão as reações? Segunda parte do nosso texto, as reações estão aí no verso 3 e 4.
Pois haverá tempo que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A reação do tempo de Timóteo é a mesma, ou continuará sendo sempre. A reação, quanto mais esse mundo for se entesourando para o último momento, em qualquer tempo do período da história, haverá sempre épocas durante as quais os homens se negarão a ouvir a sã doutrina. Sempre existiu esse tempo, sempre existirá, e certamente isso pode ir aumentando gradativamente, como nós estamos vendo nos nossos dias. À medida que a história avança, rumo à sua consumação, essa situação vai ficando pior. É a operação do engano e a operação da apostasia. A operação do engano funciona o seguinte: eles estão falando, não está dando cócega nos meus ouvidos, não estão me incomodando, não está dando coceira, estou ouvindo coisas boas, deixe que eles falem. Aí eles multiplicam, as pessoas multiplicam seus falsos mestres. Essa é a operação do engano. Quero ouvir mais. Quem é o coach da moda? Quem é o filósofo do momento? Eu quero ouvir esse cara. Aí depois passa, ele deixou de ter muito marketing, quero outro. Esse é que se amontoam, eles vão se amontoando, eles vão se cercando. A ideia de querer mais ouvir os falsos mestres do que a sã doutrina, a palavra saudável. E a operação do engano é terrível, porque não tem mais base, não tem alicerce. Não há mais a verdade absoluta que guia todas as coisas. E o relativismo vai cada vez mais tomando conta, como a gente sabe disso. E aí eu vou ouvindo uma verdade aqui, outra ali, e eu vou me cercando daquilo que eu queira fazer. Então, meus irmãos, essa é a operação do erro e do engano. E também, automaticamente, ela produz a apostasia. Veja, se recusarão deliberadamente, eles vão se recusar a dar ouvido à verdade. Não querem saber de verdade, preferem mitos, preferem contos, cercar-se-ão de mestres e, consequentemente, preferem que esses mestres falem fábulas, que não edifica, que não fortalece, que não corrige, que não prepara o homem no caminho da retidão. Não. É nesse cenário que precisamos ainda mais com urgência nos concentrarmos em pregar o Evangelho, usando as estratégias que não nos deixem perder tempo com as coisas que não são importantes. Para irmos para a última parte do nosso texto, depois passarmos às aplicações. O Paulo fecha isso aqui com a postura que Timóteo tem que ter, que eu acho que serve para toda a igreja. Paulo diz assim a Timóteo: tu, porém, se lembra do terceiro contraste, agora o terceiro contraste. Tu, porém, não deves agir como essas pessoas, ser falso mestre, não deixar de ouvir também a palavra, mas você, porém, deve continuar. O que cabe a você, o que é da sua parte, é ser sóbrio, entender que essas coisas são assim, suportar as aflições, fazer o trabalho de evangelista e cumprir cabalmente o teu ministério. É os últimos 4 imperativos dessa passagem. Vamos rapidamente a eles. Primeiro, seja sóbrio. Paulo está dizendo assim: tenha autocontrole, Timóteo, tenha domínio de si próprio, saiba que essas reações vão acontecer, mas não se desestimule, não desista, não deserte, continue firme. Seja sóbrio. Tenha entendimento que as reações não são necessariamente contra você pessoalmente, mas é contra Deus e sua palavra. Eu gosto de me lembrar muito de Samuel. Samuel vai reclamar quando o povo de Israel pede um rei, lá em 1 Samuel capítulo 8. E Deus claramente diz a ele: Samuel, fica tranquilo que não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Fique sóbrio. Não se desespere. Não ache que a coisa é com você. Mantenha-se calmo. A segunda coisa, suporte as aflições, tenha resiliência, resista. Não desista. Está cansado, descanse, mas não abandone.
Interessante perceber, à luz das Escrituras, que quando Elias tem aquela sua crise, que ele pede a morte, o que Deus faz não é de tirar Elias do fronte de batalha. Já percebeu? Já fez aquela leitura com calma? O que Deus faz com Elias é dar descanso e comida a ele. Depois, dá uma missão maior do que ele já tinha feito. Vá a Beceba e destrua todos os falsos profetas. E às vezes a gente quer desistir quando a gente precisa de descanso. Cuidado com isso. Nós queremos abandonar tudo quando só precisa expirar, descansar e continuar. Resiliência, suportando as aflições. Terceiro, faz o trabalho do evangelista. O que é que o evangelista faz? Proclama o evangelho. Paulo está agora dizendo a Timóteo qual é o conteúdo desse pregue a palavra. Pregar o quê? Ensinar o quê? A cruz de Cristo, o evangelho do nosso Senhor. Dizer aos homens que todas as aflições, os sofrimentos que eles têm, que eles passam, têm remédio. Porque o nosso Deus não é um Deus impessoal, um Deus que se encarnou, conhece as nossas aflições, conhece o nosso sofrimento. É um Deus que sabe o que é sofrer. É o servo sofredor. É um Deus que tem empatia com o seu povo, um Deus que sabe o sofrimento do seu povo, e podemos dizer isso ao mundo. Nosso Senhor não apenas veio, encarnou, morreu, cumpriu toda a lei do Senhor, morreu e ressuscitou, mas podemos dizer, nosso Senhor sabe o seu sofrimento, e o nosso Senhor remédio para você. Paulo está dizendo, faça o trabalho de um evangelista. O evangelista se concentra em proclamar o evangelho. Faça isso. E por fim, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu tenho dito lá na nossa igreja que cristianismo não é sobre começar bem. Cristianismo é como acabar bem. Às vezes você começa meio sem muita firmeza, meio torto. Mas com o passar do tempo, exposto à palavra, você vai se corrigindo, se firmando. E nós não podemos nos enfastiar desse evangelho, porque isso não acabará bem. Foi isso que o apóstolo Paulo repreendeu aos Gálatas. Vocês começaram bem, insensatos Gálatas, e agora vocês dão ouvido a outro evangelho que é anátema. Paulo está dizendo a Timóteo, não adianta começar bem como você começou, eu impus a mão sobre você, você é filho de sua avó, de sua mãe, você tem histórico familiar no evangelho. Não adianta, Timóteo. Não adianta você chegar agora e desistir de tudo. Não. Você precisa cumprir cabalmente seu ministério. Você precisa ir até o fim. Você precisa ir até o último dia. E Paulo deixa isso muito claro, que ele está dizendo isso, porque a sequência do verso 6 é assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz a Timóteo, que um dia você possa dizer o mesmo que eu. Essa é a ideia que está embutida no texto. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é começar bem, é terminar bem. Nós precisamos entender isso. Precisamos cumprir o nosso ministério. Algumas aplicações para irmos por fim. Em resumo de tudo, o apóstolo Paulo exige que Timóteo demonstre essa qualidade e atitude bem equilibrada. Todas as questões bem equilibradas. Todo esse comportamento de ser sóbrio, suportar, trabalhar em equilíbrio. E é impressionante que o maior exemplo que nós temos disso é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo proclamava a palavra do Pai onde quer que ele passava, sem perder tempo, instando.
O conteúdo da sua mensagem é: arrependa-se que o reino de Deus está próximo. O Evangelho. Cristo pregou em tempo e fora de tempo, corrigiu, repreendeu, exortou com toda paciência, com todo amor, com toda insistência, mas com doutrina. O exemplo do Senhor Jesus Cristo é o exemplo que nós temos que seguir. O apóstolo Paulo está dizendo aos seus discípulos, seu discípulo Timóteo, aquilo que ele viu em Cristo Jesus. A gente não pode entender que Paulo está dizendo: me imite, mas imite a minha ideia de imitar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo do grande pregador, do que veio cumprir a vontade do Pai, de pregar incessantemente o reino do Senhor e a sua verdade. Algumas aplicações agora. Ao nosso irmão Rafael, que Deus tenha misericórdia e graça de você, e que, segundo os modos da nossa igreja da IPB, você hoje vai ser licenciado para fazer o que Paulo ensinou a Timóteo. Pregue a palavra. Faça isso, meu irmão. Faça isso em tempo e fora de tempo. Faça isso corrigindo, faça isso repreendendo, faça isso em longanimidade e amor. Faça isso com doutrina. E certamente, fazendo assim, salvarás não somente a ti mesmo, mas como seus ouvintes, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. A Igreja Presbiteriana Aliança, que hoje inicia um processo de trabalhar na vida de mais um ministro, Deus abençoe vocês por isso. A igreja, depois de uma palavra como essa, precisa querer só ouvir o Evangelho, só ouvir a palavra. Graças a Deus que desse púlpito, eu conheço que aqui trabalham, graças a Deus, aqui tem saído a palavra do Senhor. Então, valorizem isso, ame as Escrituras, ame a palavra quando elas estiverem sendo expostas. Vocês precisam disso, entenda, ouçam a palavra. Se para os pregadores a exortação é pregue, a vocês é escutem. Entendam. Valorize. Entenda que os seus líderes têm uma missão sobre eles muito importante. Vocês devem continuar orando por eles e apoiando-os em tudo para eles continuarem aqui pregando a palavra. Não exijam deles outra coisa. Não queira que eles falem de outra coisa. Porque é a palavra de Deus que salva vocês. A igreja deve ouvir para quê? Para só criar obesidade espiritual? Se encher aqui de alimento, como eu sei que desse púlpito sai? Não. Ouçam para testemunhar. Não esqueça que Jesus, antes de ascender aos céus, com um grupo de discípulos e provavelmente outras pessoas, segundo o entendimento de Atos 1:8, ele disse que a igreja era responsável por proclamar o Evangelho aonde? Em Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra. E isso não só é responsabilidade de de licenciados ou pastores ordenados. É responsabilidade da igreja de Cristo. Porque é ela que, no meio dela, que aparece os vocacionados, é ela que encaminha o seminário, é ela, através do seu conselho, que faz todo o processo no presbitério, é vocês que também são responsáveis por pregar o Evangelho. É a todos nós a incumbência. E acima de tudo, cada um de nós que aqui estamos, testemunhe da palavra. O mais importante nesse testemunho não é apenas o discurso oratório e proclamatório, a proclamação. O importante também, sobretudo, é o testemunho na vida. Não adianta anunciar uma coisa e viver outra. Essa mensagem se enfraquecerá. Agora, quanto mais anunciamos a palavra, quanto mais anunciamos o conselho de Deus, precisamos viver para ratificar, confirmar, solidificar essa palavra como verdade na nossa vida. Então, viva a palavra. O sola escritura não é apenas para ser anunciado, mas é para ser vivido.
O sola escritura não é um anúncio de defesa dos princípios reformados, o qual tanto amamos. Mas o sola escritura é sobretudo para ser experimentado, vivenciado na nossa prática. Que o Senhor nos ajude a todos nós. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade e também agradecer o conselho da IPA, seus pastores, reverendo Jailson, reverendo Anderson, reverendo Pedro e a todos os presbíteros, diáconos. E a minha viva esperança é que vocês continuem pregando a palavra, como vocês têm feito, não só no anúncio, mas com a vida, para que Deus seja glorificado mais e mais aqui. Que o reino de Deus avance através de vocês, em Cosmópolis, em Arthur Nogueira, em Americana, em qualquer lugar que vocês tenham um ponto de pregação, expansão, para que o Senhor continue essa grande obra que tem feito através de vocês. Amém? Que Deus então vos abençoe. Pastor Jailson.